Cerca de 12 mil crianças brasileiras foram adotadas ilegalmente nos anos 80 e 90 por famílias estrangeiras. Saindo principalmente do sul do Brasil, a maioria seguiu direto para países da Europa ou para o Oriente Médio. Mais de 3 mil crianças brasileiras foram enviadas nessa época apenas para Israel. Hoje, na faixa dos 30 anos, eles não são mais crianças. São adultos em busca de suas identidades, de suas verdadeiras histórias e de suas famílias biológicas. Neste episódio você vai ver: o anseio de ter um filho levou um casal a embarcar numa jornada de Tel Aviv até o Rio de Janeiro. Mas será que eles encontraram o que buscavam? E também, ao assistir um programa de TV, uma jovem descobriu que o mistério em torno de sua adoção era idêntico à história de outros adotados de seu país. Agora em Adotados, especial Israel, os órfãos do Brasil. Rio de Janeiro, setembro de 1985. Shimon e Amaila estavam visivelmente nervosos. No quarto de hotel há dias, eles aguardavam a visita de uma pessoa que poderia mudar suas vidas. זוכרים מישהי שהם אומרים שהייתה אחות של ארלט, והיא ניסתה כאילו למכור להם תינוק. O casal Shimon e Amaila Nahum vivia em Bat Yam, uma pitoresca cidade localizada na costa do mar Mediterrâneo, a pouco mais de 13 quilômetros da capital Tel Aviv. Apesar da vida tranquila e confortável, Shimon e Amaila não estavam felizes. Eles queriam ter um filho, mas não conseguiam engravidar. O casal decidiu então adotar uma criança. Porém, a burocracia de seu país se tornou um obstáculo desanimador. מה שסיפרו לי זה היה כשאימא שלי ניסתה להביא ילד וראתה שזה לא הולך לה, היא הגישה בקשה לאימוץ פה בארץ. Por meses, Shimon e Amaila esperavam na fila de adoção sem sucesso. O casal já passava dos 30 anos e tinha cada vez mais pressa em conseguir adotar um filho. היא שמעה על אנשים אחרים שנסעו לברזיל לאמץ משמה. Uma reportagem na TV que falava sobre crianças disponíveis para adoção no Brasil acabou despertando curiosidade em Amaila. Ela conversou com seu marido, que rapidamente consultou um advogado. ואז הם יצרו קשר עם עורך דין בשם צבי בזורה, שהוא הפנה אותם לארלט. Arlete era uma brasileira carismática de aproximadamente 40 anos. Ela se apresentava como uma assistente social que fazia a ponte entre famílias brasileiras e israelenses para a adoção de crianças recém-nascidas. Confiantes, Shimon e Amaila partiram então para Tel Aviv, onde teriam um encontro que poderia mudar suas vidas. Tel Aviv, Israel. Orientados por seu advogado, Shimon e Amaila se encontraram com Arlete Hilu em Tel Aviv para saber da real possibilidade de conseguir adotar uma criança brasileira. הם נפגשו עם ארלט הילו בבית מלון פה בתל אביב, בלובי של בית מלון פה בתל אביב. היא עשתה להם מעין ראיון קבלה כזה, הסבירה להם על התהליך. Arlete contou como funcionava o processo de adoção entre os países e assegurou ao casal que tudo era feito legalmente. Ela também perguntou se Shimon e Amaila tinham preferência quanto ao sexo da criança. ההורים שלי רצו בן, הם לא רצו בת. Menino. Esse era o sonho de Shimon. Arlete explicou que o casal teria que desembolsar cerca de $10.000 para custear as despesas da adoção e que ambos deveriam viajar para o Rio de Janeiro para buscar a criança.
והיא סגרה איתם שיקנו לתאריך מסוים, הם אומרים שזה היה בספטמבר או אוקטובר של שנת 1985, שטוסו לברזיל, לבית מלון בריו, ומשם ינחו אותם כבר. A seriedade de Arlete e do advogado convenceram Shimon e Amaila. Eles estavam felizes. Finalmente iriam realizar o sonho de ter um filho, um menino brasileiro. Mas será que tudo acontecerá como planejado? Moshav Nofer, Israel. Em casa, Dana Pur estava sentada em frente à TV. Ela assistia a um programa especial sobre crianças adotadas no Brasil nos anos 1980 e que estavam em busca de seus pais biológicos. Dana sentiu um arrepio subir pelo seu corpo. Ela também foi adotada no Brasil nos anos 1980 e ela também não fazia ideia de quem eram seus pais biológicos. האמת שאני אף פעם לא התעניינתי, כאילו כן זה ישב אצלי איפשהו בתת מודע, ותמיד ניסיתי להדחיק את זה, כי גם ככה אני רגישה כמו מרגרינה. Dana vivia em Moshav Nofer, uma comunidade agrícola localizada na região centro-sul de Israel. Ela levava uma vida tranquila, trabalhando durante o dia em uma loja do comércio local. Casada e mãe de uma menina, ela tinha orgulho de sua vida e da criação que teve de seus pais adotivos. גדלתי בבית ממש חם, הורים חמים, משפחה מרוקאית, שלאמא לא יכלה להביא ילדים. העניקו לנו חום ואהבה אינסופי. Desde criança, Dana sempre soube que havia sido adotada e aceitou a situação de coração aberto, assim como seu irmão, que também foi adotado no Brasil. בקשר לאימוץ, אני גדלתי תמיד בתחושה שאני מאומצת. מיום היוולדי פשוט אני ככה זוכרת עצמי, אני לא זוכרת משהו אחר. Mas a reportagem na TV sobre crianças adotadas no Brasil fez uma chama se acender em seu peito. אז ניסיתי פשוט להדחיק כל השנים. מה שכן, שלאחרונה, בגלל התוכנית של העבודים, זה נפלה עליי סוג של פצצה שהייתי פשוט חייבת לדעת מה השורשים שלי, מהיכן באתי. אם יש לי משפחה, יש אחים, אין אחים, מה קורה שם? 2 meses depois do encontro com Arlete, Shimon e Amaila foram informados pelo advogado que deveriam viajar com urgência para o Brasil. Sem tempo a perder, os dois partiram em um voo de mais de 12 horas para o Rio de Janeiro. Já na capital carioca, o casal telefonou para o número informado por seu advogado. Eles foram orientados a esperar por uma visita de Arlete. איך ומי, והם באמת הגיעו לשם, הם שהו בברזיל סך הכל תקופה של בערך חודשיים. As semanas passaram e Arlete não apareceu. Shimon já estava desesperado. Ele acreditava ter sido enganado, mas Amaila pediu paciência. Ela sentia que o sonho de adotar um menino estava cada vez mais perto. Eis que numa noite, alguém chamou na porta do quarto insistentemente. בעצם דפקו להם על הדלת של החדר בבית מלון. Nervoso, Shimon hesitou, mas foi até a porta do quarto. Ao abrir, o casal se viu diante de uma desconhecida trazendo uma criança. הם זוכרים מישהי שהם אומרים שהייתה אחות של ארלט, והיא ניסתה כאילו למכור להם תינוק. A suposta irmã de Arlete trouxe consigo uma menina de aproximadamente 1 ano de idade. Muito simpática, ela tentou convencer o casal a ficar com a criança. היא אמרה להם, תראו, אני יודעת שאתם מחכים לבן, אבל היא כזאת חמודה ומתוקה והיא ילדה טובה. Inesperadamente, a menina caminhou em direção a Shimon e o abraçou, levando o israelense às lágrimas. Emocionado, ele decidiu ficar com a criança. ותנסו ותראו, ואבא שלי לא ניסה ולא כלום, פשוט חיבק אותי ואמר, היא שלי ונגמר פה הסיפור. Mas o assunto estava apenas começando. A irmã de Arlete informou a Shimon e a Amaila que mais uma criança estava a caminho. E desta vez, um menino. Será que a chegada dessa nova criança mudará os planos do casal? Será que eles aceitarão o menino e voltarão para Israel com 2 crianças em vez de uma?
Moshav Nofer, região centro-sul de Israel. Dana Pur assistiu a um programa sobre israelenses adotados no Brasil nos anos 1980 e se identificou com as histórias mostradas na TV. Desde pequena, ela sabia que tinha sido adotada, assim como seu irmão, mas nunca quis saber mais sobre suas origens. האמת שאני אף פעם לא התעניינתי, כאילו כן זה ישב אצלי איפשהו בתת מודע. Criada por um casal de marroquinos, Dana teve uma vida tranquila e normal. Já adulta, levava um dia a dia de muito trabalho e dedicação ao casamento e a filha de apenas 3 meses de idade. Só que a reportagem inusitada na TV acabou mudando um pouco essa rotina. פשוט חייבת לדעת מה השורשים שלי, מהיכן באתי, אם יש לי משפחה, יש אחים, אין אחים, מה קורה שם. Dana revirou seus documentos e encontrou a sua certidão de nascimento emitida no Brasil no ano de 1986, que trazia uma informação muito importante. אין לי שמץ של מושג, אני רק יודעת שאני נולדתי ב-20 ליוני, שנת 86. יש לי את השם של האימא, שקוראים לה... ידוע לי איזשהו שם שרשום לי במסמכים. אם השם הזה באמת נכון, לא ידוע לי. רשום ריו דה ז'נרו. As descobertas sobre sua origem têm um efeito muito forte em Dana. Curiosa, ela resolveu procurar os pais adotivos em busca de mais respostas. בקשר לתהליך האימוץ, לא דיברו על שום דבר בקשר לחוקי, לא חוקי. פשוט אמרו לי שאני מאומצת דרך ארלט. Arlete era, na verdade, uma falsa assistente social que fazia a ponte entre famílias brasileiras e israelenses para a adoção de crianças recém-nascidas nos anos 1980. Denunciada por tráfico internacional de crianças ao vender bebês a preços que variavam de 5 a 50 mil dólares, Arlete chegou a ser presa em 1988 e, inclusive, foi citada na reportagem que Dana viu na TV. Houve várias investigações onde levantaram que existiam hospitais, delegacias, pessoas que trabalhavam com criança e adolescente, cartórios, todos envolvidos nesse tráfico naquela época. A menção do nome Arlete por seus pais fez Dana acreditar que sua adoção, infelizmente, não teria sido feita de maneira legal. כן סיפרו לנו שאנחנו עברנו דרך פרגוואי, חצינו גבולות, אבל לא הרחיבו בנושא. As revelações sobre sua adoção tiveram um impacto terrível no coração de Dana. Ela nunca havia questionado seus pais sobre sua origem e, em poucas horas, acabou descobrindo que provavelmente era fruto de uma adoção ilegal. E pior, que sua mãe biológica poderia estar à sua procura há 30 anos. Rio de Janeiro, setembro de 1985. Seguindo a orientação de seu advogado e de Arlete, Shimon e Amayla Nahum viajaram para o Rio de Janeiro. Eles ficaram algumas semanas na cidade sem notícias de Arlete e começaram a duvidar da legalidade da adoção. Surgiu então uma visita inesperada que reforçou as suspeitas do casal, mas também trouxe uma emocionante surpresa. אבא שלי לקח אותי, חיבק אותי ואמר, שום בן, שום נעליים, היא שלי, ופה נגמר הסיפור, כאילו. Apesar do desejo de adotar um garoto, Shimon se emocionou com a menina levada pela mulher que se dizia irmã de Arlete. O casal decidiu então ficar com a criança, mas a mulher misteriosa tinha outros planos. היא אמרה, אני גם יודעת שאתם מחכים לבן, ואנחנו נביא לכם גם בן. Shimon compreendeu que a situação poderia estar além da legalidade e se recusou a receber outra criança. זה כבר כאילו היה מבחינתה, זה לא במקום, זה בנוסף. A mulher foi embora e o casal ficou com a menina. Eles entraram em contato com Arlete por telefone e exigiram a documentação da criança. Mas a suposta irmã de Arlete reapareceu. יום או יומיים למחרת הם קיבלו גם בן, דרך אותה אחות של הארלט הזאת,
ואני בכיתי, אני לא הייתי מוכנה. לא רציתי לשמוע אותו, לא לראות אותו, לא כלום. Mais uma vez, Shimon teve a impressão de que foi enganado e que o processo de adoção era uma farsa. A Keilu foi presa 2 vezes pela Polícia Federal, presa com crianças no Paraguai, e ela cumpriu 2 anos e meio, até hoje. Foi o máximo que ela cumpriu e devastou várias famílias e vários jovens que até hoje, só eu tenho mais de 90 casos. A suposta irmã de Arlete estava no quarto de Shimon e Amaila e junto dela estava um menino. Ela queria convencer o casal a ficar com as 2 crianças numa negociação claramente ilegal. מה נעשה עכשיו? אבא שלי אמר, אני לא באתי בשביל לאסוף ילדים. אני באתי לקבל ילד שלי, וקיבלתי את הילדה שלי, וזהו, ופה זה נגמר. Shimon se recusou a aceitar o garoto ou mesmo trocá-lo pela menina e a mulher foi embora com a criança. O casal permaneceu no Brasil até a documentação da adoção ficar pronta. Quem? Quando? Como? Onde? E por quê? Estas são as perguntas que você precisa responder para desvendar um crime. Cada informação é uma nova pista. E é preciso atenção aos detalhes para a justiça ser feita. Aquilo não fazia sentido pra gente. Especial Detetives. De segunda a sexta, a partir das 6h50 da noite, no Investigação Discovery. Viajar é sonhar acordado. É ver o mundo e a vida com outros olhos. Viajar escreve novos capítulos e novas histórias na nossa vida. A boa notícia é que na 123 Milhas você pode fazer tudo isso com até 50% de desconto. E tem mais! A 123 Milhas parcela o valor em até 12 vezes. Acesse o site e vá para onde os seus sonhos estão. Clicou, economizou, viajou! E daí se pilotamos o fogão ou um carro de 8 cilindros? Se a gente perde o fio da meada ou se perde o medo? Se seguimos à risca ou se seguimos em frente? Nada disso define o que é ser uma mulher. Até porque, se depender da gente, não vai ter definição nenhuma. Nós não somos personagens em um livro. Nós queremos transbordar para fora da página. Queremos escrever o nosso próprio roteiro. Ou ir sem roteiro mesmo. Nós queremos a liberdade de ir. E quando a gente vai por todo mundo. A gente vai pelas histórias reais que nos inspiram. A gente vai por elas. Por todos los maravillosos idiomas del mundo. Välkomna till Göteborg. Meine Damen und Herren. Here's to us. Who dare to speak? Hey, follow our heart. Be brave. And speak. Oh. Aprenda um novo idioma e faça acontecer. Visite babel.com ou baixe o app agora. Diego e Carlos reservaram o mesmo hotel, mas com uma grande diferença. O preço. É que o Diego usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva e por isso economizou R$ 82 por noite. Hotel Trivago. Nos sentimos muito protegidos no conforto de nossa casa. Mas o que fazer quando o lugar mais seguro do mundo se torna o nosso pior pesadelo? As memórias mais marcantes de nossa vida construímos dentro de casa, mas algumas delas seria melhor esquecer. Lar Sombrio Lar, no Investigação Discovery. Histórias que chocaram a nação, de um jeito que só a gente sabe contar. Foi o primeiro assassino em série. É um caso que tira o sono de qualquer detetive. O Magazine, Além da Notícia, quintas às 10h05 da noite, no Investigação Discovery. Em março, elas contam as histórias. Esse foi o primeiro caso de homicídio dele. É a pior coisa que um pai poderia imaginar. Eu me sentia vivendo num pesadelo. No mês das mulheres, suas vozes ganham ainda mais força. Eu só queria justiça. E em Análise de um Crime, Tamron Hall vai em busca de justiça. Domingos às 8h30 da noite, no Investigação Discovery.
Finalmente, cerca de 2 meses depois de saírem de Israel para o Brasil, Shimon e Amayla voltaram para casa com a pequena Moran, sua filha adotiva. הייתה לי ילדות מהממת. יש לי שתי הורים מדהימים. יש לי אחות מאומצת גם היא, מהארץ, לא מברזיל. מאז ומתמיד גדלנו עם הקונספט של אימוץ פתוח גלוי. Hoje casada e mãe de 2 crianças, Moran está em busca de informações sobre seus pais biológicos. Há 2 anos, Moran fez um teste de DNA tentando descobrir mais sobre suas origens, infelizmente sem sucesso até o momento. Ainda assim, ela não perde a esperança e insiste na busca de sua verdadeira identidade. אם מישהו מכיר אישה כלשהי שמסרה את הילד שלה לאימוץ, שהוא היה ילדה שנעלמה בערך סביב גיל שנה, והאמא חיפשה ולא מצאה כלום. אם מישהו ראה אותי מסתובבת ברחובות ריו עם אחות של ארלט. כל משהו שיש יעזור. הכל. Moshav Nofer, região centro-sul de Israel. Uma reportagem de um programa de TV despertou a curiosidade de Danapur sobre sua verdadeira origem. Ao buscar sua certidão de nascimento, ela descobriu que nasceu no Rio de Janeiro e também o provável nome de sua mãe biológica. ידוע לי על איזשהו שם שרשום לי במסמכים. אם השם הזה באמת נכון, לא ידוע לי. Dana procurou os pais adotivos em busca de esclarecimentos e acabou descobrindo que uma mulher chamada Arlete, uma falsa assistente social condenada por tráfico de menores em 1988, foi a pessoa responsável por toda a documentação de sua adoção. זה משהו שכן עורר משהו שהוא לא כל כך תקין. וכמובן, מבחינת הפרשה, שפתאום דברים התפוצצו, ויש כמה דברים שכן התחלתי לחשוד שמשהו פה לא תקין. O tempo passou e Dana conseguiu se reunir com outros israelenses adotados no Brasil durante os anos 1980 e levou seu caso para o programa de TV de Israel. Suas histórias são muito parecidas, assim como a vontade de saber a verdade por trás de cada adoção. אם הייתי יודעת באמת עם המשפחה ביולוגית ומה איתם ואיך הם מבחינת המעמד, אני פשוט לא יודעת, אין לי מושג אם הם חיו. מה המעמד? עדני, שירים, אין לי שמץ של מושג, באמת שאני לא יודעת. Mesmo conhecendo parte da verdade sobre sua origem, Dana ainda sente que sua história está longe de chegar a uma solução. זה חשוב לי לעשות סגירת מעגל, לדעת בדיוק מה אני ומי אני, כי אני מרגישה שאני סוג של זהות עבודה כזאת. A cada dia, Dana alimenta o sonho de finalmente encontrar sua família biológica. אין לי שום קצה חוט, הלוואי והיה לי. הלוואי. יכול להיות שהם יעופו עליי בקטע טוב וישמחו, או שפשוט האמא לא רצתה אותי מלכתחילה. ואז יהיה סוג של הלם, תדמה, שוק. Consciente da delicadeza de sua situação, Dana toma cuidado ao lidar com seus pais adotivos, mesmo fazendo planos para visitar o Brasil. אני מאוד אוהבת אותם. מאוד אוהבת את המשפחה המאמצת. וכמובן, חשוב לי שהם לא ייפגעו מזה. מתכננת לנסוע לברזיל. מתי זה יקרה, אני לא יודעת. פשוט יש לי בת קטנטונת, בת 3 חודשים, אז כל הראש שלי פשוט זה רק בה. זה מה שמעניין אותי. אני מרגיש את הצורך לעזור לה, לדנה. כל מה שהיא תרצה וכל מה שתבקש, אני איתה. אני חושב שמה שנעשה לא היה צריך לעשות.
לחטוף ילדים, או דברים כאלה. אני מקווה שתמצא את ההורים שלה כמה שיותר מהר, ושתסגור את המעגל. אם מישהו מזהה אותי, מזהה ובאמת יכול איכשהו לעזור, בין אם זה ההורים, האחים, מכרים, שכנים, כל מי שבאמת צופה בי ויכול באמת לעזור לי למצוא את המשפחה שלי, אני אשמח, אני ממש... זאת תהיה סגירת מעגל חד פעמית, פעם בחיים. Is the state police, fire, or medical